Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 10, parte 3. O fogo já havia devorado quase totalmente os palacetes nobres e preciosos das Carinas e continuava destroçando os bairros romanos entre os vales e as colinas, onde a população era muito densa. Durante uma semana, dia e noite, lavrou o fogo destruidor, espalhando desolações e ruínas. Das 14 circunscrições em que se dividia a metrópole imperial, apenas 4 ficaram incólumes. 3 eram uma aluvião de escombros fumegantes e as outras 7 conservavam tão só alguns vestígios dos edifícios mais preciosos. O imperador estava em Antium, quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova, com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, projetara o incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo, que não desejava a transferência dos santuários. Além dessa medida de ordem urbanística, o filho de Agripina caracterizava-se em tudo pela sua originalidade satânica. Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso histrião, assinalando a sua passagem pela vida pública com crimes indeléveis e odiosos. Não seria interessante apresentar ao mundo uma Roma em chamas? Nenhum espetáculo a seus olhos seria inesquecível como esse. Depois das cinzas mortas, reedificaria os bairros destruídos. Seria generoso para com as vítimas da imensa catástrofe. Passaria a história do império como administrador magnânimo e amigo dos súditos sofredores. Alimentando tais propósitos, combinou o atentado com os áulicos de sua maior confiança e intimidade, ausentando-se da cidade para não despertar suspeitas no espírito dos políticos mais honestos. Entretanto, não pudera prever ele próprio a extensão da espantosa calamidade. O incêndio tomara proporções indesejáveis. Seus conselheiros menos dignos não puderam pressentir a amplitude do desastre. Arrancado à pressa dos seus prazeres criminosos, o imperador chegou a tempo de observar o último dia de fogo, verificando o caráter da medida odiosa. Dirigindo-se a um dos pontos mais elevados, contemplou um montão de ruínas e sentiu a gravidade da situação. O extermínio da propriedade particular atingira proporções quase infinitas. Não se pudera prever tão dolorosas consequências. Reconhecendo a irritação justa do povo, Nero procurou falar em público, esboçando algumas lágrimas na sua profunda capacidade de dissimulação. Prometeu auxiliar a restauração das casas particulares, declarou que compartilhava do sofrimento geral e que Roma se levantaria novamente sobre os escombros fumegantes, mais imponente e mais bela. Imensa multidão ouvia-lhe a palavra, atenta aos seus mínimos gestos. O imperador, na sua mímica teatral, assumia atitudes comovedoras. Referia-se aos santuários perdidos, debulhado em pranto, invocava a proteção dos deuses a cada frase de maior efeito. A turba sensibilizara-se. Jamais o César se mostrara tão paternalmente comovido. Não seria razoável duvidar das suas promessas e observações. Em dado instante, a sua palavra vibrou mais patética e expressiva. Comprometia-se solenemente com o povo a punir inexoravelmente os responsáveis. Procuraria os incendiários, vingaria a desgraça romana sem piedade. Rogava mesmo a todos os habitantes da cidade cooperassem com ele, procurando e denunciando os culpados. Nesse ínterim, quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou-se que a massa popular se agitava estranhamente.
Maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível. Cristãos às feras! Às feras! O filho de Agripina encontrara a solução que procurava. Ele que procurava em vão, no espírito superexcitado, as novas vítimas das suas maquinações execrandas, às quais pudesse atribuir a culpa dos sucessos lamentáveis, viu no brado ameaçador da turba uma resposta às próprias cogitações sinistras. Nero conhecia o ódio que o vulgo votava aos seguidores humildes do Nazareno. Os discípulos do Evangelho mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Não frequentavam os circos, afastavam-se dos templos pagãos, não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do império. Além disso, pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo reino. O grande estrião do Palatino sentiu uma onda de alegria invadir-lhe os olhos míopes e congestos. A escolha do povo romano não poderia ser melhor. Os cristãos deviam ser mesmo os criminosos. Sobre eles deveria cair o gládio vingador. Trocou um olhar inteligente com Tigelino, como a exprimir que haviam apanhado, ao acaso, a solução imprevista, e logo afirmou à massa enfurecida que tomaria providências imediatas para reprimir os abusos e castigar os culpados da catástrofe. Finalmente, que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio, para que os castigos também fossem excepcionais. O povo aplaudia freneticamente, antegozando as sensações do circo com esgares de feras e cânticos de martírio. A nefanda acusação pesou sobre os discípulos de Jesus, como fardo hediondo. As primeiras prisões realizaram-se como flagelo maldito. Numerosas famílias refugiaram-se nos cemitérios e nos arredores da cidade, meio destruída, receosas dos algozes implacáveis. Praticava-se toda espécie de abusos. Jovens indefesas eram entregues nos cárceres ao instinto feroz de soldados sem entranhas. Anciães respeitáveis conduzidos à enxovia sob algemas e pancadas. Os filhos arrancados do colo maternal entre lágrimas e apelos comovedores. Tempestade sinistra caíra sobre os seguidores do crucificado, que se submetiam a punições injustas, de olhos postos no céu. De nada valeram para Nero as ponderações dos patrícios ilustres que ainda cultivavam as tradições de prudência e honestidade. Quantos se aproximavam da autoridade imperial com a valiosa contribuição de alvitres justos eram declarados suspeitos, agravando a situação. O filho de Agripina e seus áulicos imediatos deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo, no princípio de agosto de 64, como positiva demonstração das providências oficiais contra os supostos autores do nefando atentado. As demais vítimas, isto é, todos os prisioneiros que chegassem ao cárcere depois da festa inicial, serviriam de ornamento aos futuros regozijos, à medida que a cidade pudesse recompor-se com as novas construções em perspectiva. Para isso, determinara-se a reedificação imediata do grande circo. Antes de atender às próprias necessidades da corte, o imperador desejava as simpatias do povo ignorante e sofredor, alimentando o que pudesse satisfazer seus estranhos caprichos. A primeira carnificina, destinada a distrair o ânimo popular, foi levada a efeito em jardins imensos, na parte que permanecera imune da destruição, por entre orgias indecorosas, de que participaram a plebe e a grande fração do patriciado, que se entregara à dissolução e ao desregramento. A festividade prolongou-se por noites sucessivas,
sob a claridade de esplêndida iluminação e o ritmo harmonioso de numerosas orquestras que inundavam o ar de melodias enternecedoras. Nos lagos artificiais deslizavam barcos graciosos, artisticamente iluminados. No seio da paisagem, favorecida pelas sombras da noite, que as tochas poderosas não conseguiam afastar de todo, repastava-se a devassidão em jogo franco. Ao lado das expressões festivas, enfileiravam-se as do martírio dos pobres condenados. Os cristãos eram entregues ao povo para o castigo que ele julgasse mais justo. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de postes, de açoites e numerosos instrumentos outros de flagelação. Havia guardas imperiais para auxiliarem as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas encontravam-se água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa para os que desejassem aplicá-las. Os gemidos e soluços dos desgraçados casavam-se ironicamente com as notas harmoniosas dos alaúdes. Uns expiravam entre lágrimas e preces aos apupos do povo. Outros entregavam-se estoicamente ao martírio, contemplando o céu alto e estrelado. A linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhe cabiam. Interrogados nos tribunais, em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente números novos em sua venenosa facúndia. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Muita vez, diante de tanta coragem, os verdugos improvisados temeram o misterioso poder triunfante da morte. Terminada a chacina de agosto, com grande entusiasmo popular, continuou a perseguição sem tréguas, para que não faltasse o contingente de vítimas nos espetáculos periódicos oferecidos ao povo em regozijo pela reconstrução da cidade. Diante das torturas e da carnificina, o coração de Paulo de Tarso sangrava de dor. A tormenta operava confusão em todos os setores. Os cristãos do Oriente, em sua maioria, trabalhavam por desertar do campo da luta, forçados por circunstâncias imperiosas da vida particular. O velho apóstolo, entretanto, unindo-se a Pedro, reprovava essa atitude. À exceção de Lucas, todos os cooperadores diretos, conhecidos desde a Ásia, haviam regressado. O ex-tecelão, todavia, fazendo causa comum com os desamparados, fez questão de assisti-los no transe inaudito. As igrejas domésticas estavam silenciosas. Fechados os grandes salões alugados na suburra para as pregações da doutrina. Restava aos seguidores do Mestre apenas um meio de se entreverem e de se reconfortarem na prece e nas lágrimas comuns. Eram as reuniões nas catacumbas abandonadas. E a verdade é que não poupavam sacrifícios para acorrer a esses lugares tristes e ermos. Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam o conforto fraternal para o momento trágico que os visitava. Ali oravam, comentavam as luminosas lições do Mestre e auriam novas forças
para os testemunhos impenentes. Amparando-se em Lucas, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas, os caminhos ásperos. Enquanto Simão Pedro cogitava de atender a outros setores, o ex-rabino encaminhava-se aos antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino, que lhe borbulhava na alma ardente.